Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos os apresentadores, também os avaliadores, os professores Alexandro e Simone, e os demais que vieram presenciar, né, as apresentações. Meu nome é João, eu vou moderar essa sala. Vamos iniciar com a mensagem da Proext a respeito da GIEP. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM, Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino, com vista a estimular o processo educativo por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX, PROEXT e parceiros externos, e extensão, com interface com a pesquisa da FAPEMIG, CNPq. Na GIEP, também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisas atuais e a sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Bom, pessoal, a dinâmica de apresentação vão ser 5 minutos para cada apresentador. Quando a gente atingir esse limite de 5 minutos, eu vou avisar o apresentador, caso ele tenha ultrapassado, e vão ser 10 minutos para os avaliadores fazerem as suas considerações, tá ok? Eu também vou deixar aqui no chat a lista de presença do dia de hoje, então vocês podem clicar no link e assinar. Nós vamos iniciar, acredito que a Amanda está presente, não é isso, Amanda? Então, o primeiro trabalho, Cuidado em Liberdade, Memórias da Luta Antimanicomial e Experiências no Serviço da Rede de Atenção Psicossocial. Autora Amanda Fernandes Ferreira. Amanda, fica à vontade, você já pode colocar aí sua apresentação. Está aparecendo para todo mundo? Ok. Tá bom, vou começar então. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Meu nome é Amanda. Vim apresentar hoje o projeto Cuidado em Liberdade, Memórias da Luta Antimanicomial e Experiências no Serviço de Atenção da Rede de Atenção Psicossocial. Esse projeto foi orientado pela professora Rosimar. Bom, como introdução, queria rememorar a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica com a Lei Paulo Delgado. É considerado um grande marco da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, e do Cuidado em Liberdade. Então, essa lei, e assim como diversas outras ações que vieram em seguida, é fruto de uma mobilização política do movimento e traz o reconhecimento do Estado, pelo Estado, de que o modelo manicomial deveria ser superado por meio de uma ampla rede de serviços articulados no território e na defesa dos direitos humanos. Então, é pautado nisso que a gente traz o nosso projeto e compõe nossas justificativas e objetivos. Então, desde 2017, a gente vê que os movimentos políticos e produções acadêmicas têm indicado retrocessos na política de saúde mental, com diversas portarias revogadas. E, diante desse cenário, há que se investir para que toda a sociedade reconheça o direito à saúde, à singularidade e ao cuidado em liberdade, a fim de propormos um modelo antimanicomial. Com isso, o projeto ele tem como objetivo contribuir com registros da memória da luta antimanicomial e de experiências tanto de usuários, quanto de familiares, quanto de cuidadores e trabalhadores que compõem essa rede. Então, a gente tem essa perspectiva histórica de coleta de depoimentos que compõem toda essa ampla caminhada da luta antimanicomial.
Bom, como métodos, a gente traz que esse projeto ele é vinculado a um programa de extensão já existente, que é o Programa de Extensão Território de Vida. Fizemos parceria com a Diretoria de Atenção Psicossocial, com a Fundação Gregório Berenguit e com os serviços de mídia e cultura da UFTM. Elaboramos roteiros para a condução dos diálogos. Essas entrevistas foram realizadas pelos participantes, pelos alunos participantes do projeto. Além disso, fizemos o convite para os usuários, familiares, trabalhadores, para a gravação de depoimentos e obtivemos a autorização para o uso de imagem e voz. Posteriormente, já tendo esse convite e a autorização, nós gravamos os depoimentos e depois os editamos, então a edição também foi feita pelos alunos, e compartilhamos os vídeos nas mídias sociais do projeto e no canal TV Onda, e vocês podem conferir esses depoimentos ainda hoje. Os resultados, os aprendizados sobre a estruturação dos serviços, a importância da mobilização comunitária e do protagonismo dos usuários e familiares. Além disso, a criação de espaços de escuta e de valorização dos sujeitos e do acolhimento em sua singularidade. Então, a gente, através desse espaço, a gente pôde permitir com que as pessoas falassem e que a comunidade da UFM e também fora dela tivesse acesso a esses depoimentos que são muito ricos e compõem a nossa história da cidade. Além disso, a socialização desses depoimentos tem permitido conhecimento sobre as potências de cuidado em liberdade e da luta antimanicomial como resultado do envolvimento de diversos sujeitos. Todos os depoimentos coletados vocês podem conferir nesse link abaixo, que está disponível no canal da TV Onda. Bom, como conclusão, a gente pode perceber que produziu-se registros fundamentais para a compreensão da história dos serviços comunitários no município de Uberaba. E, além disso, o projeto ele evidenciou as contribuições da história oral no âmbito da extensão universitária. Muitas vezes, né, a gente está acostumado com a publicação de artigos e de projetos escritos, então essa questão da história oral também passa muito importante e presente no nosso projeto. O processo de escuta de usuários, de familiares, de trabalhadores e de profissionais que atuaram ativamente na implementação dos serviços comunitários é fundamental para a gente valorizar essas experiências e compreender um pouco melhor da nossa história. Então, são depoimentos muito ricos. Eu convido todos vocês a assistirem lá no YouTube e também está compartilhado nas mídias do projeto, no Instagram. Bom, trago aqui como referência. Todas essas imagens que nós utilizamos são do nosso acervo do programa, da caminhada da luta antimanicomial aqui em Uberaba. E, para finalizar minha fala, queria apenas rememorar, assim, e trazer como lembrança o Jorge Bichuete, que faleceu esse ano. Participou do nosso depoimento, foi um depoimento, uma entrevista muito rica, então convido a todos vocês para assistir e para ouvir um pouco o que ele tem a dizer, porque é uma pessoa, uma figura muito importante que vai fazer para sempre parte da história da nossa luta. No mais é isso, agradeço a todo mundo por estar aqui presente e finalizo minha apresentação. Ótimo, Amanda. Muito obrigado pela apresentação. Fica a sugestão, se puder, coloca o link no nosso chat, né, que aí o pessoal consegue ter acesso. Eu vou passar a palavra para a professora Simone, que vai fazer as considerações. Olá, pessoal, bom dia. Gostaria primeiro de agradecer a Proeste, né, pela aprovação do meu nome como avaliadora dos trabalhos dessa manhã. E, como sempre, né, assim, é bastante rico, é bastante importante essa socialização. Né? Ontem eu também participei dessa socialização e a gente consegue enxergar a diversidade da universidade. Né? Eu acho que isso é o mais bonito nesses eventos. Né? A gente consegue ter esse contato e conseguir enxergar, né, de uma forma assim, bem ampla tudo que é feito dentro da nossa universidade. A gente sai um pouco da nossa bolha, né, de conforto. Né? Então, muito, muito legal. Então, assim, queria primeiro te parabenizar, Amanda, né, a você, a Rosimar, né, os trabalhos dela sempre de muita qualidade, e a toda a equipe extensionista, né, afinal vocês são aí um grupo bastante grande, como a gente pôde ver na sua apresentação. No início, né, da sua fala, eu não sei se eu me perdi um pouco, eu não sabia exatamente, assim, era uma pergunta que eu ia te fazer, né, como, quem foram essas pessoas, né, que deram seus depoimentos. Aí depois, mais no finalzinho da sua fala, você deixa isso bastante claro, né? Ou seja, são todos os envolvidos nesse processo, né? Então você consegue realmente contextualizar como que foi, né? Como que foi essa vivência. Então, assim, importantíssimo. E aí o que eu gostaria também de focar é que o seu trabalho ele tem aí uma vertente realmente de extensão.
mas ele tem uma vertente bastante grande de pesquisa, né? Eu não sei se isso também está cadastrado como a pesquisa, e aí eu queria te ouvir um pouquinho mais, qual é a ideia do grupo em relação a isso? Porque é um projeto assim, riquíssimo, e que vocês têm aí ferramentas, né, e dados para pensar um pouquinho mais. Então, essa seria uma primeira colocação. Sim, realmente, acredito que o projeto também possa ser considerado, né, nessa parte de pesquisa. A gente desenvolveu ele no ano passado, então depois que a gente finalizou, a gente não deu continuidade, mas está cadastrado como um projeto de extensão, né, acho que, enfim, pelos fins burocráticos aí, mas esse potencial, assim, de pesquisa, acho que também explora muito essa questão que eu falei, né, para além do escrito, né, também da história oral, da importância disso também. Então, acho que até assim, é algo que a gente pode pensar futuramente, né, em desenvolver um pouco mais essa parte da pesquisa também, mas não deixa de já estarmos fazendo, né? Além disso, né, quando a gente fala de pesquisa, a gente sempre associa com artigo, escrito, publicado, né, aquela coisa, né, o quadradinho, certinho. Mas aí vocês têm material que vocês poderiam fazer um documentário, né, unir tudo isso, né, eu acho que seria bastante interessante, né, de repente, assim, propor um outro projeto para um outro grupo, ou para o mesmo, de repente, se vocês ainda tiverem tempo e continuidade aí na universidade, de organizar esse material. Com certeza, era até um projeto, assim, que no início a gente tinha, né, de organizar um documentário, como isso poderia ser feito, mas até por questões de tempo, né, todo mundo tem muita demanda, acabou não indo para frente, mas acho que é algo que a gente possa reconsiderar e reavaliar também, porque realmente foram materiais muito, muito ricos. Espero que vocês possam ver aí, como mandei a playlist aqui no chat, então quem puder assistir. A gente comentou isso ontem numa sala que eu estava, desse problema, né, dos projetos serem aí, terem 9 meses de bolsa, né, entre aspas, né, 9 meses aí de duração, vamos colocar assim. Então, aí é um grupo que começa um trabalho, e muitas vezes o trabalho ele pode ter uma continuidade, mas ele acaba sendo, né, interrompido por conta do problema burocrático que a gente enfrenta, né, não a nível de universidade, mas a nível nacional, né, por conta de bolsas e tudo mais. Ok? Mas perfeito, Amanda, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Que curso que você é, Amanda? Só curiosidade? Eu faço psicologia. Da psico. Ok. Obrigada pela sua apresentação, Amanda. Ok, professora, muito obrigado. Eu acredito que o professor Alexandre ainda não conseguiu se juntar a nós, então vamos ficar apenas com os comentários da professora Simone por esse trabalho. Muito obrigado, viu, Amanda, pela apresentação. Vamos para o próximo trabalho. Eu acredito que a Beatriz esteja presente, não é isso? Oi, sim. Ok, Beatriz. Então, o próximo trabalho, o título é Conviver com Arte, tecendo encontros entre o CAPES e a comunidade. A autora Beatriz Chapina Ambrosio. Beatriz, fica à vontade para apresentar. Bom dia, gente. Eu vou começar a apresentar então. Meu nome é Beatriz Chapina. Os coautores desse trabalho são a Camila Limírio, a Camila Bahia, que é a psicóloga de referência da Oficina de Artes, a Roberta Salomão. A orientadora é a Rosimar. Bom, o trabalho, né, como já dito, o nome é Conviver com Arte, tecendo encontros entre o CAPES e a comunidade. A introdução. O trabalho ele foi feito no Centro de Atenção Psicossocial CAPES Maria Boneca, em Uberaba, onde o cuidado ele é apresentado em diversas dimensões. Ele engloba desde atendimento psicoterapêutico e psiquiátrico, assistência farmacêutica, uma ampla gama de atividades grupalistas, como acompanhamento terapêutico, AT, oficinas de esquizodrama, oficina de artes, atividades de recreação e lazer e grupos de apoio aos familiares e assembleias. Os objetivos do projeto de extensão visam incentivar a produção dos usuários artistas do CAPES Maria Boneca e, por meio das diferentes formas de expressão artística, ampliar a circulação pelas instituições e espaços de uso coletivo, além também das relações com as pessoas da comunidade.
A metodologia, né, então, o trabalho ele foi feito por meio do relato de experiência, elaborado com diários de campo, visão da etnografia. Foram feitas também, além da oficina de artes, oficinas de fotografia, exposições das fotografias feitas durante a oficina. No caso, quem fazia as fotos são os usuários do CAPS, a gente dava a câmera para eles irem tirando as fotos. Foram feitos também pintura em tela, desenho e bordados. Aí aqui algumas imagens das oficinas que aconteceram. Os resultados. Aqui são algumas obras produzidas da Oficina de Artes desde fevereiro de 2022, visto que a oficina ela ocorre desde 2014, no entanto, com a pandemia, as atividades tiveram que acontecer online, e aí esse ano retornaram, e aqui algumas obras. Tem tanto obras em tela, quanto também pinturas, desenhos feitos na folha sulfite. Além disso, né, foi visto que de resultados nós temos que a oficina de artes e as oficinas de fotografia, elas comungam na produção do campo da saúde mental brasileira e tem apontado para uma dimensão sócio-histórica da reforma psiquiátrica. Além disso, as diferentes linguagens artísticas têm possibilitado a construção de outras formas e sentidos para o cuidado, potencializando a expressão dos sujeitos e a circulação dos artistas para além dos muros institucionais. E aí, no caso aqui, a gente tem uma imagem de uma exposição que foi feita na UFTM, né, demonstrando realmente que os sujeitos eles circulam além do muro do CAPES. A gente também conseguiu perceber que o CAPES ele incorporou ao cotidiano institucional a participação dos usuários na tomada de decisões no contexto da Assembleia, sendo que foi em uma das assembleias que os usuários, os trabalhadores e os gestores do CAPES, eles acolheram a equipe extensionista para conhecer o projeto e, assim, aprovar sua realização. Além disso, a gente tem também no coletivo a tomada de decisões, tanto para o preço das obras, quanto na forma de divisão dos recursos, nome das exposições, os usuários também que escolhem o que eles vão fazer, se eles vão querer fazer o bordado, a pintura, o desenho em giz. E para conclusão agora, a gente destaca a importância do fomento do projeto da universidade para aquisição de materiais para as oficinas, a organização das exposições também que circulam tanto pelo CAPES quanto para a universidade e que podem ocupar outras instituições, e que as potências e as habilidades dos artistas, eles engendram a circulação pelos territórios, e eles vão ao encontro dessa desinstitucionalização. Além disso, a desinstitucionalização ela é uma via de mão dupla. Então, a gente se refere a ela tanto no sentido de expandir os territórios existenciais dessas pessoas com algum transtorno mental, quanto também de ressignificar a vida coletiva, reabilitando os territórios que essas pessoas vão agora ocupar. E aqui são algumas das nossas referências que a gente usou para o trabalho. Ótimo, Beatriz. Obrigado, então, pela apresentação. Eu passo a palavra para a professora Simone fazer as considerações. Beatriz, obrigada, né, pela sua apresentação, parabéns, né, pela realização do projeto, né, a você, a toda a equipe, né, também é uma equipe bastante grande, com certeza deve ter aluna de vários cursos nessa equipe. Isso é muito legal, né? Cada um traz o seu olhar, a sua formação diferenciada, para que o projeto tenha uma amplitude, né, muito maior. Não se nega, né, a importância, né, para essas pessoas desse projeto, né, para as pessoas que convivem ali, né, que têm acesso ao CAPES, aos alunos, né, na sua formação complementar. Então, assim, muito importante. E se a gente pensar, né, um momento aí que a gente vive no nosso país, onde a arte, a cultura, né, ela está sendo deixada de lado, a gente tem aí, né, a demonstração de que isso pode ser utilizado de uma forma terapêutica, importantíssima, né, além, né, do nosso dia a dia aí, né, da nossa rotina. Então, assim, a gente precisa valorizar essa vertente, muito importante aí na nossa rotina. E aí, eu fiquei com uma dúvida, Beatriz, na verdade, bem curiosidade. Você comentou na mudança do projeto durante a pandemia. Muito provavelmente, né, não sei se você fazia parte da equipe, né, porque foi um tempo ali atrás, mas como que vocês fizeram essa adaptação?
Então, durante a pandemia, né, teve um período assim bem complicado que o pessoal ficou sem saber se as oficinas elas iriam acontecer, porque algumas das oficinas têm muito valor presencial, né, como o acompanhamento terapêutico. E aí a oficina de artes ela acontecia online e foi uma oficina que deu muito certo. Então, a gente combinava que, por exemplo, elas acontecem de segunda e terça. Então, tinha um dia da semana que o pessoal do CAPS criou um grupo no WhatsApp, e aí tinha tanto a psicóloga de referência, que é a Camila Bahia, quanto os usuários. E aí, nesse momento da oficina, eles demonstravam as obras deles. E era muito legal, porque como a gente tinha toda aquela questão de não poder, às vezes, sair para comprar as coisas, eles faziam com obras, com coisas da casa deles. Então, tem uma usuária do CAPS, que ela faz muito tempo que ela participa da oficina de artes, ela pinta muito bem, desenha muito bem, e ela fazia, às vezes, com tempero, as tintas, ela fazia com coisas da casa dela. E aí era muito bacana que o pessoal, às vezes, mostrava que conseguia fazer com papelão, assim, era realmente o que tinha em casa, né? E foi muito rico. Depois eu fiz uma iniciação científica também com a oficina de artes, e a gente perguntava, né, para eles sobre esse momento do presente do online. E eles comentavam que era muito bom, porque era um momento assim que eles podiam, de fato, conversar tanto sobre a pandemia, né, que era uma coisa que acho que a gente não tem como escapar, quanto também das obras. Então foi, acho que um cuidado assim naquele momento de desamparo, né, da pandemia. Perfeito, Beatriz. E além disso, né, conseguiu se exercitar a criatividade, né? Ou seja, eles conseguiram ver o que dava para utilizar, para eles fazerem essas obras aí de arte, e conseguiu, né? Acho que muito, muito legal, né? Bom, Beatriz, só, né, novamente parabenizar, e assim, esse projeto ele tem a pretensão de continuidade, porque eu acho que é importantíssimo, né? Você falou que parece que já tem uma história desse projeto. Sim, então, antes mesmo de ter essa extensão do território de vida, a oficina já acontecia. E aí, com a extensão, né, desde 2019, o pessoal vai lá e participa, mas a gente vai continuando, assim, acontece da pessoa formar e aí ela tem que parar, mas ainda acontece do pessoal formar e continuar. É muito legal, assim, que às vezes a gente vai e aí encontra um pessoal que já estava lá, porque constrói muito essa questão do vínculo mesmo, né? Então, por exemplo, a minha IC, eu enviei o relatório final ontem, mas aí eu falei, não, vou continuar indo, porque acho que é algo muito importante para a nossa formação mesmo, né? São experiências muito boas. E acho que enquanto tiver, assim, o pessoal da extensão, vai estar acontecendo. Muito legal, para a formação, para o lado social, né? Você poder fazer alguma coisa realmente para a comunidade, né? Assim, de uma forma profissionalmente, né? Mas sem necessariamente ter esse vínculo, né? Bem, bem importante isso. Ok, Beatriz, por mim está perfeito, tá? Parabéns pelo projeto. Obrigada. Ok, Beatriz, muito obrigado, então, pela apresentação. Vamos na sequência, nós temos a apresentação do Marcelo, acho que o Marcelo também está presente, não é isso, Marcelo? Oi, João, bom dia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Beleza? sim. Certíssimo. Vamos então para o seu trabalho aqui. O título dele é Programa Reeduca, Covid-19. Deixa eu O autor compartilhar Marcelo aqui. Bernardes da Rocha Reis. Isso, aí você fica à vontade para compartilhar Tá a apresentação. aparecendo já a apresentação? Ainda não. Eu tô com algum problema aqui, que eu entrei mais cedo, eu não tô conseguindo compartilhar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se o próximo apresentador está presente, o Rodney. Está presente? Oi, bom dia. Vou tentar... Eu vou fazer o seguinte, Marcelo, eu vou pedir para o pessoal da técnica verificar aqui que pode estar acontecendo contigo aí. Tá E bom. aí, ontem a gente teve o mesmo problema, eles resolveram rapidamente. Uhum. Aí eu passo você para apresentar depois do Rodney, Pode ser, sem problema. Então, tá joia. Rodney, então verifica para nós se você consegue compartilhar a sua apresentação. Beleza. Joia. Tá apresentando. Deu certo. A apresentação do Rodney, o título é Psicologia e Relações Étnico-Raciais, ano 2. O autor Rodney Conceição Galdino do Nascimento. Rodney, fica à vontade. Beleza, muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Eu vou apresentar, como o João já falou, a extensão Psicologia e Relações Étnico-Raciais, ano 2, que é um curso de extensão
que surge de uma demanda, de uma necessidade no curso de psicologia da UFTM. Nós não temos disciplinas, seja eletivas, obrigatórias, nem eventos que tratem dessa temática no curso. E aí, tanto é que ela surge com o centro acadêmico, juntamente com o professor Ayrton Aragão e a ex-aluna Luísa, para elaborar conjuntamente esse curso, para poder trazer mais conhecimento tanto para alunos de psicologia da UFTM como de todo o Brasil. É um curso aberto para todo mundo que queira participar, nem precisa estar relacionado com psicologia. Então, a proposta desse curso é principalmente discutir saúde mental e racismo. Nós temos muita literatura científica que trata sobre isso. O próprio Código de Ética e resoluções publicadas pelo CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, mostram a importância de discutir as relações étnico-raciais e como que o racismo ele impacta na saúde mental das pessoas, e como é importante levar isso em consideração na clínica, na saúde dessas pessoas que são racializadas, né? Então, ela é aberta para todo mundo que queira participar, ela é especialmente feita para alunos profissionais de psicologia, mas é aberta para todo mundo. Então, busca discutir a saúde mental e racismo, né, no curso, além de que, para também discutir muito a prática, como que a gente pode embasar a prática da psicologia, a prática na clínica, e relacionar com isso, sem excluir, porque muitas vezes não é levado em consideração, com teorias generalistas me perdi, perdão. Mas, enfim, como meta-metodologia, o curso teve 5 encontros síncronos, também teve 5 horários assíncronos. Os síncronos, eles eram feitos para discussão e apresentação de conteúdo. Tivemos 5 semanas de duração e todas as aulas elas foram via o Google Meet. Nós tivemos exatamente 100 inscritos, nós abrimos 100 vagas, tivemos 100 vagas preenchidas. Então, nós tínhamos aulas na terça à noite e durante a semana era divulgado algumas leituras, alguns documentários, para que os alunos pudessem estudar ao longo da semana. Então, as aulas, elas são 5, né, como eu disse, e cada uma tem um tema. A primeira é a introdução aos estudos raciais. A segunda vai discutir negritude e identidade negra. A terceira é de branquitude e branquidade. A quarta é sobre identidades amarelas e indígenas. E, por fim, discutir saúde mental e racismo. O curso, ele traz e discute mais a identidade negra, o racismo com pessoas negras, embora não deixe de fora como que a racismo impacta em pessoas amarelas e também nas pessoas indígenas, mas ela tem sim um foco maior na comunidade negra e como que o racismo impacta nessas pessoas. É tanto um limite metodológico, mas ao longo do tempo a gente busca ampliar cada vez mais nossos estudos para futuramente fazer um curso ainda mais amplo em relação a esse tema. Então, esses são alguns vídeos e documentários e livros que nós disponibilizamos para ler de forma síncrona. E como resultado e discussão, nós tivemos que produziu muita mudança e trouxe conhecimento novo para as pessoas que participaram. A gente pôde perceber isso tanto no final das aulas, em que era aberto um espaço para discussão e conversa e feedback, tanto também recebendo por formulário eletrônico um feedback sobre a aula e também sobre o curso de modo geral. E aí muitas dos relatos eram tipo que não sabia sobre o tema, não sabia quão profundo era e que está sendo muito importante para a formação e para o trabalho dessas pessoas. Então, a gente conclui que a exposição desses temas elas levaram a melhor compreensão de diversos fenômenos sociais e sofrimento psicológico que estão no contexto social e cultural, principalmente do Brasil, e que tem uma grande importância para a transformação social e o enfrentamento do racismo, que é uma das diretrizes do Conselho de Ética, o Conselho Federal de Psicologia. Essas são as referências que nós usamos no trabalho e ao longo do curso. Obrigado. Joia, Rodney. Muito obrigado pela apresentação. Vou passar a palavra, então, para a professora Simone. Oi, Rodney. Tudo jóia? Oi, Simone. Tudo certo com você?
Também, tudo certo. Rodney, obrigada, né, por compartilhar com a gente aí a sua experiência, né, vivenciada. Sem dúvida alguma, né, tema super relevante, né, é um tema que a gente precisa sempre colocar, abordar com uma frequência contínua, né, afinal de contas, parece que as coisas não ficam esclarecidas em relação a isso, né, parece que a gente tem retrocessos, épocas que as coisas avançam um pouco mais, depois a gente tem um retrocesso em relação à temática, e isso gera, né, um certo conflito, né, na cabeça das pessoas. Quando a gente vai para as escolas, né, isso é um problema bastante sério ali, né, nesse enfrentamento de sala de aula. Então, assim, sem dúvida nenhuma, né, essa formação complementar, não só para vocês aí da psicologia, né, mas para todos os alunos, acho que isso seria fundamental que acontecesse. Você comentou nos seus resultados que vocês tiveram aí 100 inscritos, foi isso? 100 alunos que frequentaram, né, o curso. Você poderia dizer, assim, o perfil, vocês fizeram essa coleta de dados? Todos os alunos da psicologia, todos o FTM? Nós fizemos essa coleta e o perfil, dá para comparar com a primeira edição. A primeira edição a gente teve muitos alunos da FTM, da psicologia e também de fora. Nessa edição, a gente teve muito mais pessoas de fora. A gente associa isso que muitas das pessoas já fizeram a primeira edição do curso, né, aqui dentro, né, da FTM. Então, nós tivemos muito mais pessoas de fora e também bastante gente que não era da psicologia em si, certo? Também falando um pouco do perfil étnico-racial, a gente teve quase uma equivalente de 50-50 de questão de tipo, negros pardos e brancos. Esse 100 que você coloca é só do segundo? Não, só nesse curso. A gente teve 100 inscritos, mas participaram menos. Se eu não me engano, as aulas tinham em torno de 50 alunos, todas. Tá, mas é um alcance bem legal, né? Se a gente pensar, às vezes, até em outras eletivas e outros cursos que a gente propõe na UFTM, é um alcance bastante significativo. Isso dá um indicador que as pessoas estão querendo conhecer, né? Acho que isso é muito legal, né? Estão querendo se fundamentar para ter realmente argumentos mais consolidados sobre a temática, né? Isso me deixa bastante feliz também. Rodney, só mais uma curiosidade, né? Na verdade, a gente sabe que é um curso, né, que foi proposto, que foi ministrado, mas durante as discussões de vocês, chegou a ser assim, aventado algumas ações que poderiam ser realizadas na própria comunidade UFTM ou na comunidade, né, extra UFTM, para amenizar essa situação, para levar conhecimento assim, de uma forma um pouco mais ampla, não tão sistematizada como um curso? Eu acho que a resposta é mais que não. O curso, a extensão, né, de modo geral, foca bastante no curso em trazer a teoria e ser vamos dizer, essa porta de entrada para discutir esses temas, mas ações realmente práticas para poder, assim, fazer alguma coisa de fato, ainda não. Como sugestão, né? Acho que seria um ponto bastante interessante, porque assim acabam tendo profissionais em formação ou já formados de áreas diferentes que poderiam contribuir, né, para uma listinha, vamos dizer assim, né, algumas ações que pudessem ser desenvolvidas. Né? Acho que vocês poderiam pensar um pouquinho nisso. É bom dar trabalho para os outros, né? A gente gosta de fazer isso. Mas muito obrigado pela sugestão, viu? Verdade. Tá joia, Rodney, obrigado, tá? Muito Parabéns obrigado. pela atividade. Ok, Rodney. Então, muito obrigado aí pela apresentação. Parece que conseguiram resolver o problema aí, Marcelo. Vamos tentar compartilhar. João, vamos tentar aqui? Me colocaram como coorganizador, eu vou tentar mais uma vez. E aí, agora foi? Não, para mim aqui ainda não chegou. Não. Então, aqui também não foi. Tá, o Rafael, eu vou continuar em contato com Tá ele bom. aqui, ele vai tentando resolver. Vamos passar para o seguinte, o Felipe Chagas Peçanha está presente? Bom dia, estou presente sim. Tá ok, Felipe. Então, vamos para o próximo trabalho. O título é Posts informativos em nutrição e atividade física,
O autor é o Felipe Chagas Peçanha. Felipe, fica à vontade. Obrigado. Tá dando para ver direito? Para mim aqui tá ok. Só não está ainda no modo apresentação, agora sim. Beleza, então. Bom dia a todos. Eu sou Felipe Chagas Peçanha. Eu sou membro da Liga Acadêmica de Nutrição e Atividade Física. Eu vou apresentar um pouco, cuja orientadora é Mara Cleia Trevisan. Eu vou apresentar um resumo cujo tema é posts informativos em nutrição e atividade física. As redes sociais possibilitam muitas atividades positivas e facilitam a vida de pessoas e instituições, criando espaço para novos tipos de negócio, novos empregos ou novas formas de comunicação. Isso acontece devido à comunicação instantânea proporcionada pelas redes sociais, que é uma grande vantagem, podendo também compartilhar informações, notícias e eventos. Além disso, podemos encontrar empregos, fazer conexões profissionais e também divulgar nosso trabalho, demonstrar nossas habilidades e vender produtos. As redes sociais também são canais de entretenimento, onde podemos ler artigos e posts de interesse, entre outros. A proposta teve como objetivo realizar uma estratégia de ensino-aprendizagem para agregar na formação acadêmica e interagir com a comunidade interna e externa da universidade. Foram realizadas leituras de artigos, livros e e-books, por parte dos nossos ligantes, através de pesquisa em bases de dados, como Google Acadêmico, Lilac, CAPES e Cielo, em busca de materiais que possibilitassem a obtenção das informações para o estudo e elaboração dos posts. Após avaliação e correção dos coordenadores da própria Liga, os posts foram publicados com a frequência de 2 vezes semanais, no Instagram da LANAF. Cada ligante ficou responsável por produzir um post por semestre, de acordo com os critérios exigidos pela coordenação da Liga, que foi totalizando 13 posts. Alguns dos temas que a gente abordou, levava a considerações nutricionais para atletas vegetarianos e veganos, suplementação antioxidante aguda e a prevenção do dano lipídico. Também tivemos posts de conhecimentos de práticas de hidratação dos atletas, creatina para exercício e desempenho esportivo, entre outros. A efetividade das ações foram avaliadas por meio das interações na rede social, como contas alcançadas, impressões, salvamentos, compartilhamentos, curtidas e comentários feitos pelo público, sejam eles seguidores ou comunidade externa. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas ações que foram avaliadas. O que significa as menções, respectivamente, que eu falei. O alcance de uma publicação indica o número total de usuários que visualizaram as publicações, seja ela no feed ou no story. O dado leva em conta não apenas a sua rede de seguidores, mas também pessoas que ainda não estão conectadas a você. O que difere do alcance são as impressões no Instagram, que revelam o número de vezes que esse post ou perfil apareceu na tela dos usuários. Não importa se um mesmo usuário viu aquele post uma vez só ou várias vezes. Todas essas exibições são contabilizadas nas impressões. Se tratando dos salvamentos, as fotos ou vídeos salvos no Instagram ficam armazenados apenas na rede social do usuário e não vai para a galeria do seu celular. A função pode ser utilizada para salvar referências de itens de todo tipo, inclusive de informações sobre nutrição e atividade física, por exemplo, ou para visualizar as publicações em um outro momento. Os compartilhamentos servem basicamente para enviar uma publicação, seja dos stories ou do feed, para outro usuário, assim propagando a publicação e aumentando o alcance das impressões. As curtidas são a maneira básica de como os usuários demonstram quais conteúdos estão interessados em ver. Isso significa que um alto número de curtidas é a melhor forma de mostrar ao algoritmo do Instagram que seu conteúdo é relevante e merece receber maior alcance. Por fim, os comentários no Instagram são maneiras das pessoas interagirem com o conteúdo que vem na página. Os comentários costumam ser a forma de interação mais procurada, pelos profissionais de marketing, influenciadores e
propagação de marca. Embora qualquer pessoa possa curtir tocando 2 vezes em uma foto, o comentário é a forma mais ativa de interação que exige esforço verdadeiro do seguidor. Com isso, foram em média 254 contas alcançadas pelos nossos posts, por volta de 372 impressões, em média de 9 salvamentos, 5 compartilhamentos e 36 curtidas e comentários. Como resultado, foi possível perceber uma adesão de 100%, né, dos participantes, todos eles aderiram ao projeto, fizeram seus posts, fizeram seus estudos para isso. E é isso. Obrigada, essa foi a referência que a gente usou, e eu finalizo aqui. Obrigado. Joia, Felipe. Muito obrigado, então, pela apresentação. A professora Simone vai fazer as considerações. Oi, Felipe. Bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo. Felipe, muito interessante o seu trabalho. Né? Novamente, eu acho que assim contextualiza o momento que nós vivemos, né? Na verdade, estamos aí ainda finalizando esse momento, né? Com essa inserção, né? de novas tecnologias para ensino-aprendizagem, para comunicação. Né? A gente teve que adquirir essas ferramentas, né? Quem não tinha teve que correr atrás, ou quem já tinha teve que melhorar um pouco mais, né? esse domínio. Mas eu acho que assim, teve com certeza o seu lado positivo. Né? O que a gente percebe hoje é que muitas das atividades, né, mesmo voltando ao presencial, elas continuam com a inserção dessas ferramentas aí, né, para estimular esse ensino-aprendizagem, para divulgar os projetos, o que eu acho assim perfeito, né? No meu modo de ver, acho que isso realmente precisa continuar. Em relação à sua apresentação, Felipe, eu senti falta um pouquinho assim, né, dos posts. Você poderia ter trazido para a gente algumas figuras, olha, foi colocado isso, trazer aí o arroba do projeto de vocês, né, da liga de vocês, né, vocês vão conseguir mais seguidores a partir daí também, né, acho que isso é importante. Quanto mais a gente socializar, quanto mais a gente divulgar, a gente acaba melhorando aí o alcance do nosso projeto. Né? Então, eu senti um pouquinho de falta disso. Você até falou, né? Você falou o que foi abordado, mas poderia estar ali para a gente olhar, né? A gente tem muito essa memória visual, acaba sendo, né, complementa aí o nosso aprendizado. Okay? Tem toda a razão. E em relação ao que você tinha comentado, né, da pandemia e ter ficado algumas coisas remotas, a gente, buscando no semestre presencial e nesse último semestre que foi online, a gente teve uma quantidade de frequência, né, de assiduidade muito maior do que no presencial, que sempre tinha muitas faltas e não sei se pelo fácil acesso a gente teve muito mais assiduidade, né, na forma remota do que na forma presencial. E espero que, não sei como é que vai ficar para o próximo semestre, porque, infelizmente, ou felizmente, eu não vou fazer mais parte, porque eu formei semana passada, então é a última coisa que eu estou fazendo com a Liga. Mas vou passar para eles e espero que eles continuem, mesmo que tenha a forma presencial agora, mas que eles continuem bastante com a forma remota também, para divulgação e participação de todo mundo. Eu acho isso essencial, né? A gente passou por um momento tão difícil que a gente teve que aprender, né? Seja nas aulas, seja nos projetos, e a gente conseguiu se adaptar, né? Sim, alguns de uma forma mais tranquila, outros com mais sofrimento, mas todo mundo conseguiu agregar. Agora, por quê? Né? Porque então voltou 100% presencial, a gente tem que deixar toda essa ferramenta? A gente vivencia um pouco isso na graduação, né? Não, agora não pode mais nenhuma aula online, né? Está, assim, proibido. Isso foi tanto falado durante a pandemia, né? Não, que a gente vai agregar essas ferramentas, que a educação nunca mais vai ser como antes. Como assim? Então, agora vai ser tudo como antes de novo, né? Eu acho que a gente precisa, né? O que veio a ser ganho precisa ser incorporado, tá? Seja na graduação, né? Seja, assim, quando eu falo graduação, é nas aulas mesmo, ali das disciplinas, seja nos projetos,
Eu acho que isso é bastante importante. Ok? Eu acho que é isso, Felipe. Só uma outra coisa, na Liga, com certeza vocês têm alunos, né, aí da nutrição, da Educa, de cursos diferentes. Não, foi uma... É porque a Liga está apresentando 3 resumos aqui no GIEP, em salas diferentes, mas eu já tive o retorno de uma amiga, que ela falou que a professora, né, que está fazendo seu papel na outra sala, ela se interessou sobre o resumo dos posts e ela sugeriu que fosse aberto para outros cursos da saúde. Mas não, só temos nutricionistas nessa liga, é voltado exclusivamente para nutricionista, mas você é a segunda pessoa que comenta sobre, então eu vou levar isso para eles e provavelmente a Mara, junto com eles, vai ver a possibilidade, vai dar um jeito de abrir para outros cursos, que é muito interessante para os outros aprenderem também. Apesar de ser focado na nutrição, mas é uma nutrição em atividade física, então acho que abre muito espaço para o curso, talvez, da Educa, da fisioterapia, da TO também, acredito. Com certeza, então, até mesmo medicina, eu achei que já fosse. Né? Na verdade, eu fiz esse comentário só para que você reforçasse, então não é. Não é. Da nutrição mesmo. Não então, é, reforço totalmente o comentário. Eu acho que a Liga, com certeza, virá a ganhar. Né? São olhares diferenciados sobre o mesmo assunto. Sim, então, sim. Eu faço parte de uma outra liga que é assim, é a Liga Acadêmica de Atividade Física, e tem os 3 cursos, e a gente consegue um leque muito maior de assuntos, e tudo que está relacionado. Então, eu vou passar essa ideia, com certeza. Bem, obrigado. Obrigada, Felipe, pela sua apresentação, tá? Pelos seus resultados. Bom, muito obrigado, então, Felipe, pela apresentação. Vamos passar. Marcelo, parece que agora vai dar certo. O Rafael vai projetar para você, não é isso? Isso. Pode projetar, Rafa. Isso, vou pedir para ele projetar para nós. Só um segundinho que eu estou abrindo aqui, pessoal. Ok. Joia. Pronto. Bom, pessoal, então o próximo trabalho, o título é Programa Reeduca Covid-19, o apresentador é Marcelo Bernardes da Rocha Reis. Ok, Marcelo. Vamos lá, finalmente, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Marcelo, eu que vou apresentar o programa Reeduca Covid-19. Nós tivemos como orientador o professor Rodrigo Juliano Molina, certo? E como coautores nós tivemos o Lucas, a Daniela e a Kilvia, que nos ajudaram aí no projeto. Foi um projeto que teve fomento, tá bom? Tivemos 2 bolsas. E pode passar, Rafa. Bom, qual que é o contexto da criação do nosso programa, né? Nós tivemos a ideia durante a pandemia do novo coronavírus, que se iniciou em dezembro de 2019, né, na China. Um vírus que era causador de uma síndrome respiratória aguda grave. Então, dentro desse contexto, aqui no Brasil foi disseminado muitas informações falsas, imprecisas, muito do que a gente chamava de fake news, né? Então, nessas circunstâncias, a gente teve a ideia de criar 2 páginas, na verdade, né, 2 redes sociais, que a gente pudesse trazer informações mais verdadeiras, informações de evidências científicas e divulgar, né, para tentar educar a nossa população a respeito disso. A gente viu essa necessidade de informar melhor a população. Nós tivemos essa ideia de tentar socializar a ciência, trazer essas evidências científicas de forma a combater as fake news, certo? Um dos nossos objetivos era trazer todo esse conteúdo numa linguagem clara, numa linguagem simples,
que pudesse informar bem a população, né? Pode passar, Rafa? Em relação aos nossos métodos, né, nós criamos 2 redes sociais, uma foi o Instagram, outra foi o Twitter, e nós realizamos publicações quinzenais a respeito da Covid-19. Então, a cada 15 dias a gente fazia um post, né? Então, desde nosso primeiro post foi a respeito da apresentação do trabalho, e desde as características do vírus, as manifestações da Covid-19, tudo aquilo que a gente tinha sobre as vacinas, que na época ainda estavam em desenvolvimento, né? Então, tudo isso foi demonstrado, né, nessas redes sociais, numa linguagem clara, numa linguagem simples, de forma a tentar atingir o maior número de pessoas com essas informações, certo? Nós usamos como referência os principais jornais de medicina, que é o The Lancet, o New England Journal of Medicine. Então, foi as 2 revistas principais que a gente usou para trazer o conhecimento, né, para a população. Pode passar? Então, como resultado, na verdade, como forma de avaliação do nosso projeto, a gente criou um questionário que eram 10 perguntas simples, para a gente saber se as pessoas tinham condições de reconhecer os principais sintomas, as principais formas de diagnóstico. Então, eram perguntas bem simples, e era uma forma da gente avaliar o nosso trabalho e ver se as pessoas se as pessoas compreenderam tudo que a gente tentou passar. Então, a gente fez esse questionário. Em relação às redes sociais, a gente obteve com o Instagram 252 curtidas, 10 comentários, 185 seguidores e 10 compartilhamentos, né, dos nossos posts. Já o Twitter obteve 132 seguidores, correto? Pode passar. Em relação a esses resultados, eles evidenciam que a gente conseguiu alcançar muitas pessoas. É difícil mensurar a quantidade correta, exata, porque a gente fez os nossos compartilhamentos nas nossas redes sociais pessoais. Então, assim, a gente imagina que a gente conseguiu atingir um grande número, mas é difícil quantificar quantas pessoas ao certo, né? Pode passar. E como conclusão, a gente concluiu que conseguimos informar a população a respeito dessas características principais do COVID, desde os principais sintomas até as principais formas de diagnóstico, as principais formas de tratamento, né, que não tinha na época, mas que vinha sendo discutido, e as principais vacinas que estavam em desenvolvimento. Tá bom? Pode passar. E essas foram as nossas referências que nós usamos para desenvolver o projeto. Beleza? Acho que é isso, João. Ótimo, Marcelo. Obrigado, então, pela apresentação. Rafael, muito obrigado aí por resolver esse probleminha. Muito obrigado aí. Desculpa o transtorno. Não, isso acontece mesmo. Não tem jeito. Professora Simone, então, a palavra está com você. Oi, Marcelo. Bom dia. Bom dia. E aí, Marcelo, vivenciou a nova onda e os problemas da tecnologia, tá vendo? Então. É bom, ajuda, mas tem hora que trava tudo, né? Sim. Dos requisitos aí da pandemia. Com certeza, acontece. Mas foi bom, né? Entre mortos e feridos, eu acho que foi bom que a gente acabou vivenciando para a gente se movimentar em relação a novos aprendizados. Marcelo, parabéns pelo trabalho, né? Novamente, assim, a importância dele é indiscutível, né? Pela fase que a gente vivencia aí da negação, né? Do não ciência. A gente está vivendo uma época muito estranha, né? Nesse país, e não só no país, né? Quando a gente tem um olhar um pouco maior, isso também acontece em outros lugares, mas aqui no Brasil de uma forma muito mais intensa. Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? O projeto ele vem de alcance a tentar minimizar isso, né? Ou seja, acabar com essa história de fake news, né? Já que a gente, né, ali a universidade, ela é o detentor desse conhecimento, ela precisa socializar, né? E nós precisamos auxiliar isso, né? Nós, com o nosso conhecimento, com os nossos amigos, utilizar as nossas redes sociais
para que isso seja realmente assim minimizado, né? Eu acho que acabar é um pouco forte demais, mas pelo menos minimizar esse problema que a gente vivencia. Em relação à sua apresentação, né, eu faria as mesmas colocações. Eu acho que você poderia ter trazido para a gente os modelos, né? Não todos, é lógico, mas alguns. Olha, a gente colocou, fez essa postagem, né? Aqui está a carinha dela, aqui está o nosso Instagram, né? Socializar o seu Instagram para que a gente também siga, isso é importante. Então, as mesmas colocações que eu fiz para o projeto anterior, eu faria também para vocês. O projeto está finalizando agora, né, e vocês têm aí possibilidade, ideias de continuidade, porque, afinal de contas, é um assunto importante, né, com outro olhar agora, né, sobre a Covid, mas vocês pensam em continuar? Então, assim como o apresentador anterior falou, é a mesma situação que a minha. Eu formo esse mês, então eu saio da faculdade esse mês, então comigo não foi falado ainda, sabe? Mas com certeza eu vou passar as considerações para o professor, para os outros alunos, né? Na verdade, o único que vai continuar na faculdade é o Lucas, né? Então eu, a Daniela e a Kilvia, a gente forma esse mês, agora em dezembro, então a gente não teria como continuar, entendeu? Mas seria legal, né? Entrar em novos alunos, aí já tem alguém que já tem um pouco mais de experiência, né? Pensar em outras temáticas, né? Mas continuar pegando firme aí em relação a fake news. E às vezes não só Covid, né? Algo de fake news, assim, saúde direto, a não vacina, né? São temáticas importantes aí que, como profissionais da saúde, né? A gente precisa aí socializar. Ok? Ok, obrigado. Mas, eu acho que é só isso. Obrigada pela sua apresentação, tá? E pela socialização. Ok, Marcelo. Então, muito obrigado novamente pela apresentação. Bom, vamos passar para a última apresentação dessa sessão. A Carolina está presente, não é isso, Carolina? Olá, bom dia, estou sim. Bom dia, então. Então, o título do trabalho, Psicologia da Arte como forma de autoconhecimento e elaboração do estresse laboral. Autora Carolina Veiga Capella. Carolina, fica à vontade. Obrigada. Acredito que esteja aparecendo aí para todo mundo. Sim. Eu vou apresentar o projeto de extensão Psicologia da Arte como forma de autoconhecimento e elaboração do estresse laboral. A minha orientadora é a professora Helena, que também está aqui presente na sala, e os coautores foram o Carlos, a Rafaela e a Lorena, também da Psicologia todos. A agência de fomento foi a PIBEX, da UFTM, está relacionado ao grupo de pesquisa e informação de professores, e a Liga Acadêmica de Psicologia e Educação. Bom, como introdução, a gente pode falar um pouquinho da psicologia da arte, que ela é um instrumento psicológico que promove o poder de agir nos sujeitos, pelo seu potencial de fazer emergir as emoções. E ela também dialoga com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história da arte, a semiótica e a estética. E ela demanda que o analista viva em conjunto com o apreciador as modificações que essa obra apresentada produz no ser humano. E o Vygotsky, que é um autor que a gente usa bastante no projeto, fala que a obra de arte apresenta uma contradição expressa na relação entre a forma e o conteúdo, porque ela suscita sentimentos opostos no indivíduo, que imprime novos sentidos ao que experiencia e amplia os modos de significar e se relacionar com a realidade a partir da obra de arte. E ela pode, assim, trazer nova organização psíquica para o indivíduo, por ajudar a simbolizar a vivência indireta de emoções que ele talvez não saberia como se expressar antes. E a proposta surgiu a partir de uma pesquisa realizada no mestrado em educação pela Sara, que atualmente é a nossa supervisora da ação, também orientado pela professora Helena, e ela observou na pesquisa dela a urgente necessidade de promover saúde mental para os educadores da rede pública, devido à sobrecarga que eles enfrentam no trabalho, o elevado nível de estresse que eles apresentaram nessa pesquisa. E a LAPSE, que é a Liga Acadêmica de Psicologia e Educação, deu continuidade ao trabalho e em 2022 já é o 3º ano consecutivo que ela realiza esse projeto. E os objetivos são promover um espaço de discussão, escuta, acolhimento e troca de experiência para os educadores da rede municipal daqui de Uberaba, através do uso de materialidades artísticas e também da psicologia da arte. E assim fortalecer o relacionamento interpessoal entre os docentes e contribuir para a construção de um ambiente mais harmônico dentro das instituições de ensino que eles trabalham.
e também estimular o diálogo entre a teoria vista na sala de aula e a prática na área da psicologia e educação, contribuindo para a consolidação, né, desse aprendizado entre nós extensionistas. E o método, na época que eu realizei os slides aqui para confeccionar o vídeo, tinha um grupo em andamento, agora ele já encerrou, que foi de agosto a outubro desse ano, e participaram 5 educadores da rede municipal de ensino. E os coordenadores foram 4 membros da Liga, e foram totalizados 10 encontros semanais pela plataforma Google Meet. E em cada encontro, a equipe dos coordenadores levava um estímulo artístico diferente para dar início à discussão. E a gente fazia a supervisão com a Sara e a confecção também dos diários de campo para ser utilizado em pesquisas futuras da Liga também. E nos resultados, a gente viu que o uso da arte como mecanismo para auxiliar esse enfrentamento às dificuldades vivenciadas pelos professores tem se mostrado bem eficaz, porque geralmente eles chegam ao projeto sem expectativas e eles se surpreendem com a proposta diferenciada de formação, porque eles sentem falta desse espaço seguro e qualificado de escuta que a gente tenta oferecer no projeto. E há professores que já participaram por mais de uma vez e pretendem continuar participando, conforme a gente for continuar oferecendo, eles sempre voltam, é bem interessante a gente observar isso. E as queixas que eles apresentam são a falta de apoio, a sobrecarga e esse excesso de cobranças das instituições, né? Principalmente que eles vivenciaram agora durante esse ensino remoto, na fase crítica da pandemia. E como conclusão, a gente confirmou que o feedback dos professores foi bem positivo, eles demonstraram interesse em continuar com o projeto e em divulgar para os colegas docentes também. E a gente vê a importância dessa rede de apoio com experiências similares, na tentativa de diminuir o sentimento de desamparo e solidão tão presente nesses profissionais. E assim também há a possibilidade dos extensionistas terem contato direto com os profissionais da educação, articulando e ampliando esse aprendizado nos âmbitos da teoria e da prática, também nas aulas que a gente tem na Liga. E a gente pretende continuar a ofertar para os próximos semestres, e essas foram as referências que a gente utilizou no trabalho. Obrigada, pessoal. Ótimo, Carolina. Muito obrigado pela apresentação. A professora Simone, então, vai fazer as considerações. Oi, Carolina. Bom dia, tudo jóia? Bom dia. Parabéns, Carolina, né, a você, a professora Helena, que também está presente, a toda a equipe extensionista. Com certeza, né, novamente, uma outra temática assim, importantíssima. A gente até discutiu hoje no segundo trabalho, né, essa utilização da arte também para a reabilitação, né, o trabalho que é desenvolvido no CAPS Maria Boneca. Então, aqui você apresentou um trabalho com um olhar numa vertente mais educacional, né, num público aí, né, professor de educação básica. Com certeza, um outro público que precisa muito, né, desse acolhimento, né, desse trabalho, porque realmente vive-se ali numa situação de super estresse, né, um super trabalho com uma cobrança gigantesca, uma carga horária de trabalho, né, excessiva. Então, é muito, muito interessante a gente ter projetos que pensem nesse profissional, né, para amenizar um pouco, né, esse olhar um pouco mais integrado, mais humanista para esse professor, né, mais acolhedor, né, acho que seria bem isso, essa palavra, né, acolher, né, escutá-los, né, acho que isso é muito interessante. Em relação a isso, eu vi ali a quantidade, né, de professores que você conseguiu realmente trabalhar, né, o grupo, né, conseguiu trabalhar de uma forma efetiva. Como que vocês fazem essa abordagem? Isso é apresentado de uma forma macro e aí alguns professores se inscrevem ou não? Assim, eu queria só entender um pouquinho as estratégias que vocês usam. A gente, quando tá tudo organizado para abrir o curso, a gente divulga no Instagram da LAPSE e também em grupos de WhatsApp, assim, de professores que a gente tem conhecimento. E se inscrevem mais pessoas, mas acabam comparecendo e ficando até o final poucos professores, por causa exatamente dessa alta demanda de trabalho, dessa carga horária exaustiva que eles possuem. A gente tem, agora para a próxima oferta, a gente está tentando melhorar nessa divulgação, a gente está pensando até em ir presencialmente nas escolas, falar um pouco, para ver se motiva mais professores a comparecer. A gente abriu 15 vagas e tiver isso.
A Casa do Educador também divulga na lista, né? A gente faz essa divulgação com os nossos parceiros também. E a gente pretende ampliar essa divulgação, porque realmente eles se inscrevem em muitos cursos, porque eles precisam cumprir uma alta demanda de horas, e aí acabam deixando alguns para trás. Não sei se deu para compreender mais ou menos, senão Não, deu sim. E a minha sugestão, ela vinha exatamente a esse encontro, né? Para que fosse feito algo assim de uma forma mais sistematizada, junto à Secretaria de Educação, de repente incorporar isso, né? Como alguns encontros obrigatórios que eles fazem naquelas oficinas de formação. De repente conseguiria fazer 2 ou 3 oficinas de uma forma assim um pouco maior. Né? A minha preocupação assim, é um projeto tão bonito, tão importante. Né? Por que não atingir, né, um público maior, que realmente é um público tão necessitado, né? Que eu acho que seria bem interessante. Mas isso que você falou é perfeito, né? Ou seja, a demanda é gigantesca, eles têm que fazer muita coisa, então eles acabam escolhendo ali algumas coisas para conseguir dar conta. A gente está contando bastante com esses professores que eu falei que têm voltado ao projeto, para eles também divulgarem para os colegas, falarem da proposta diferenciada. Espero que dê certo de mais professores serem atingidos. Sim, seria bem interessante. Se não o projeto na sua totalidade, mas algumas oficinas, né? De repente, assim, 2 oficinas mais pontuais, que fosse ofertada pela Casa do Educador, né? Que aí a gente conseguiria atender um público maior. Okay? Obrigada, Simone. Obrigada, tá, pelas suas respostas e considerações. Parabéns. Obrigada. Ok, pessoal. Muito obrigado, Carolina, novamente pela apresentação. Bom, nós encerramos, então, a apresentação dos trabalhos dessa sessão. Eu deixo aberta a palavra, caso alguém queira deixar uma mensagem final. Bom, caso não tenha, eu agradeço a todos a participação. Nos vemos aí nas próximas sessões. Muito obrigado. Até mais. Um abraço, até mais.